Amada família, que a bênção de Deus esteja nos nossos corações e vamos fazer uma pregação dirigida às crianças, explicando realmente o que é o Natal. Estou vestido dessa forma por conta de homenagear as crianças no mundo e explicar o verdadeiro significado do Natal e também agradar aos filhos e às crianças, explicando que essa indumentária só são prazeres do mundo, que eu aqui vou explicar a vocês. O nascimento de Jesus, vamos orar primeiro pedindo ao Pai. Senhor Pai, Deus onipotente eterno, desça sobre nós e faça com que aqueles que estão ouvindo essa pregação dirigida através desse servo por vós, a Igreja Novo Reino, 80.000 almas, aos fiéis da palavra, ao mundo e às crianças que estão no mundo, no qual o Pai vai celebrar uma festa aos humildes, aos pequeninos, que vão ouvir essa palavra. Quero aqui homenageá-los também, os pequeninos que estão sendo homenageados pelo Pai. Quero explicar aqui a vocês todos o verdadeiro significado do Natal, Papai Noel, essa indumentária. Primeiramente eu quero dizer a vocês, amados filhos, o nascimento de Jesus não se deu em 25 de dezembro, data que a Igreja Católica prega, conforme Lucas capítulo 2, verso 42, que diz: e tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e eles lhe disseram: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar negócios do meu Pai? Isso disse capítulo 2, verso 42, Lucas. Tendo Jesus 12 anos, quando foi a Jerusalém com seus pais, como de costume, nas festas que tinha pagãs na época, e foi convocado para o recenseamento. Jesus teria nascido a partir de 9 de março até 6 de maio. Foi essa data que é provável que ele tenha nascido, aproximadamente. Antes da Era Comum, foi na primavera e não no inverno. Quando foi a Jerusalém se recensear, era inverno. E ele nasceu na primavera. Calcula-se que Jesus também, algum tempo antes da morte de Herodes, no ano 4 antes da Era Comum, são dados estatísticos que provam que ele não nasceu em 25 de dezembro. Segundo Mateus capítulo 3, verso 23, este mesmo Jesus estava como que começando aos 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José. Sendo assim, Jesus não nasceu no inverno, lá no recenseamento, mas sim na primavera, que vem coincidir hoje para nós, que se comemora a Páscoa. Na Páscoa ele nasceu. Hoje a Páscoa, se comemora a Páscoa hoje, né? A Igreja Católica que projetou essa data, no ano 325, o Concílio de Nicéia, escolhida por eles para comemorar essa data, era comemorado na época os deuses gregos, Deus do Sol, Invictus. Então eu quero somente explicar para vocês o porquê do Natal. E como diz o Pai,
Não vai ser 2000 anos que a gente vai conseguir mudar a mente de seus filhos. E mesmo porque o nome de Jesus, Jesus Cristo, é Yoshua Mashiach, o nome correto. O nome de Deus não é Deus, é Yahu, o Yahvé. O nome correto grego. Mas enfim, como diz o Pai, como que vamos mudar uma mentalidade de 2, 3 mil anos? E assim se segue. Mas a verdade, vocês deverão saber que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. E a partir de agora, vamos pregar a palavra de Deus Pai a todos vocês, amados filhos, os que estão ouvindo essa pregação. Natal sob o olhar de uma criança. Árvore de Natal. Deixa eu tirar isso aqui. Só símbolo, tá? Eu vou explicar nas pregações agora para vocês, meus filhos. Árvore de Natal, sinos, velas, correria para ceia, shoppings enfeitados para aguçar o consumismo na época do Natal, presentes. Ah, os presentes. Qual criança não ficaria ansiosa à espera do Papai Noel em seu trenó puxado por renas, sonhando? Eu acho que eles gostam mais dos presentes do que a data do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. E vendo o Papai Noel descer da chaminé para deixar o seu presente debaixo da árvore. Sempre assim, né, meus filhos? Essa maneira que os adultos mostram às crianças de hoje, que é o Natal. Apesar de todo esse cenário, que Jesus Cristo nem sempre faz parte, é o mundo, é os prazeres da carne. Muitos pequeninos, assim como o personagem, aqui, a Mafalda, uma criança de 6 anos, questionadora diante de assuntos sobre a humanidade e a paz mundial, ainda tem os olhinhos brilhando quando vem mais que um pisca-pisca numa árvore enfeitada. Mas será que é o pisca-pisca? Será que é o Natal? Não, é os presentes, né, meus filhos? Mas infelizmente não são todas. Elas conseguem enxergar a família reunida na casa da vovó, mesmo parentes que por desentendimentos familiares não conversam durante todo o ano. Mas o Natal tenta reaproximar as pessoas que não se gostam. Elas veem as crianças carentes sendo apadrinhadas, doações de roupas, comidas, brinquedos aos meus filhos no mundo. Vem propagandas da TV que o shopping se aproveitam, brilham, fazem bonitos. O olhinho da criança brilha. Imagens, mensagens, difundindo a solidariedade e o amor, tanto desejado nessa época natalina. Pais, tios, educadores, igreja precisam passar às crianças, como esse pregador nesse momento, através do Divino Espírito Santo, está lhe passando o verdadeiro significado da celebração do Natal. Provérbios capítulo 22, verso 6, diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A melhor maneira de ensinar a infância no mundo o verdadeiro significado e comemoração do Natal é através da palavra de Deus, é explicando quem Jesus de fato é, qual o significado daquela data. Natal é aniversário de Jesus, meus filhos, o Rei que veio para nos salvar, que morreu na cruz, que remiu nossos pecados.
A mensagem de presentear coisas que as crianças gostam, é isso. Faz o Natal sem presente. Hein, meus filhos? Faz o Natal sem presentes. Trazidas pelo bom velhinho Noel, Papai Noel. É parte da mensagem, mas não na sua totalidade. O significado do Natal, a boa nova que o homem tem, um Salvador, que nasceu e morreu por nós, sofreu morte, ressuscitou o terceiro dia, desceu aos mortos e subiu ao céu sentado à destra do Pai, venceu toda a dor, assim, toda criança pode ser muito feliz. Isto leva toda pessoa a amar o próximo, como Jesus nos amou e sofreu por nós, e é por toda a vida, não somente por Natal. Amadas crianças, a criança de hoje deve saber e ver como exemplo dos adultos que todo dia é dia de se alegrar e regozijar pela vinda de Jesus. Não é só uma data festiva, 25 de dezembro, que Ele entregou a sua vida para nos reconciliar com Deus e nos salvar do pecado. Por isso, amados filhos, crianças, devemos ser munidos pelo Espírito da paz, amor e solidariedade sempre. E o exemplo ser seguido, o de Jesus, oferecendo a sua fé para alegrar aquelas crianças que nada têm. Fazer visita nos hospitais, meus filhos. Tendo vontade de servir nos hospitais de maneira integral, pois um momento muito gratificante para a nossa vida é fazer obras. Vemos ali o amor divino e Ele agindo naquele lugar. Esse trabalho tem que nascer no seu coração. Como você começa a trabalhar um projeto, no dia de Natal, assistir programa de festas, festivos, e ver também pregações nas igrejas do Santo Evangelho. Então, temos que continuar na nossa intenção de levar bastante amor e carinho para aqueles que precisam, conforto para os pais, as crianças pobres, e explicar o verdadeiro sentido que esse servo está transmitindo a vocês, que o personagem de Jesus no Natal, o nascimento de Jesus, o que significa o Natal na visão de vocês, crianças? Hein, meus filhos? As crianças assimilam o Natal com o Papai Noel e presentes, elas figuram isso. É dado notório a elas propagandas, árvore, pisca-pisca, tudo é muito lindo, né, meus filhos? Minhas crianças, vocês passam o ano todo esperando essa data, e até mesmo os pais cristãos acabam instigando esse tipo de informação para não tirar o momento de criança. Deixam de acreditar que realmente o Papai Noel existe e que os presentes são importantes. Mas dessa forma a criança vai sendo enganada. Um dia ela vai descobrir, todos nós descobrimos que fomos enganados. Tivemos uma alegria abstrata que não existe. Dessa forma a criança sendo enganada, ao invés de ser ensinada corretamente sobre o significado natal de verdade, que nesse momento esse servo, através do Espírito Santo de Deus, está transmitindo para você. Amados e amadas, eu, por exemplo, meus filhos, tento explicar a eles todo o significado do Natal,
que estão ouvindo através dessa pregação, que é o nascimento de Jesus. Não há maldade nenhuma em festejar, mas não esquecer quem é o personagem dessa data, qual o significado dele em nossas vidas, qual é a reação das crianças quando vocês falam de Deus para elas. Hein, amados e amadas, pastoras? O hospital é um local que temos que ter bastante sensibilidade, sabedoria e, acima de tudo, estar ligados no Espírito Santo de Deus, porque cada momento ali é único, não tem como programar o que fazer, tudo é improviso, nem todas as crianças têm a mesma reação. Chegando lá, a gente tenta fazer de tudo, de acordo com o que se apresenta. Tentamos falar de Jesus de uma maneira bem descontraída, embutindo mensagem de esperança, fé, através de truques, brincadeiras, até teatros, levando as crianças a alegria e o amor de Jesus Cristo na vida delas. É muito interessante, porque ali é um momento que o coração está muito fértil e a criança está favorável a ouvir. Em 99% das vezes, tanto as crianças como os pais recebem muito bem a palavra de Deus. Eles nos chamam para orarmos pelos seus filhos e chegam até chorar. Qual a resposta mais que te surpreendeu ao perguntar para um filho seu, para uma criança, o que ela queria ganhar no presente de Natal? Hein, amados e amadas, reflitam. Pergunte isso a uma criança a partir de 6 anos, 5, 6, 7, 8, no hospital, e veja como ela vai responder, o que ela vai querer. Qual seria a resposta? Você já tem na ponta da língua. Queria ser curada, queria ter saúde. É isso, meus filhos. Tem casos em que a criança pede paz à família, porque os pais brigam muito, causa dor no coraçãozinho delas, nos deixa muito emocionado, principalmente a mim, que eu amo meus filhos, as crianças do mundo, pois a criança que está no hospital, doente, se preocupando com os pais que estão em casa. Nós, adultos, meus filhos, temos o costume de achar que criança só pensa em brinquedos. Não, ela também tem atitude, discernimento, quando na verdade ela está observando tudo que se passa ao redor dela. Mesmo brincando, ela assimila e entende. Principalmente nos momentos que os pais discutem na frente dos filhos. Isso atrapalha o desenvolvimento e até a relação dela com Deus e abala a sua saúde. Hoje as pessoas pregam, espalham coisas que já se tornaram praxe na época do Natal, mas que são faladas, ouvidas e praticadas somente nessa data. Poder comercial, econômico, e depois se esquece de quem é o personagem daquela data, Jesus Cristo que nasceu. Com amor ao próximo e solidariedade, podemos mudar esse cenário, passar para as crianças que isso precisa ser habitual em nossas vidas. Lê o Evangelho, ensina o seu filho, ele vai passar a praticar. Então, a partir do momento em que ele exercer o ensinamento da Bíblia, começará realmente a viver a verdade da vida dele. Viver o Natal não é apenas 25 de dezembro, filhos, crianças, mas todos os dias na casa, na igreja, na escola, no trabalho até. Ensiná-lo a pregar esse Natal para aquele coleguinha que ainda não conhece Jesus. Pois naquele momento eles estarão comemorando o nascimento de Jesus no coração e no conhecimento daquela criança, sem exigir
nada em seu benefício, como presente, enfim, tudo que temos para termos alegria no coração. Natal é, amada família, amados e amadas, é uma pequena palavra. Natal são 5 palavras. É hoje que vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2, verso 11. Amados e amadas, filhos, crianças, essa pequena palavra move o mundo. Tantas pessoas se mobilizam, enfeitar as casas, as ruas para comemorar. Acontece que uma sinergia que une as pessoas nesse sentimento de festa. Parece até que o clima muda quando chega este tempo, por conta das festas, não por conta de comemorar e relembrar o nascimento de Jesus, o amado Filho de Deus. Contudo, o mundo tenta ofuscar a sua maior importância, segundo João, capítulo 1, verso 7. Na correria do fim do ano, em meio às compras, festas, viagem, pisca-pisca, que não resta tempo para pensar o que é o Natal. Como qualquer coisa na vida, precisamos refletir antes de fazer. Então, se celebramos o Natal, devemos entender o seu significado. Amados filhos, crianças, amados e amadas, o que é o Natal? Pergunta para o coleguinha no lado aí, meus filhos. O que é o Natal? Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Explicando, amados e amadas, desposado, ele tinha casado com ela, mas não tinha conhecido ela antes do nascimento de Jesus, que diz, o habitado. O primeiro sentido lógico do Natal é o nascimento. Amados filhos, crianças, embora não saibamos a data correta de Jesus, que eu expliquei lá em cima, a pesquisa que eu fiz da Bíblia, provavelmente, aproximadamente, mas não é 25 de dezembro. Esse dia foi escolhido pela Igreja Católica para se comemorar essa data. Simplesmente isso. Mas sabemos que todos os dias Jesus nasce nos nossos corações. O Natal acontece a alguém todos os dias quando nasce de novo. João capítulo 3, verso 3 e 7. Deus faz todas as coisas renascer dentro do seu coração. Essa esperança de viver todos os dias o Natal, que Jesus trouxe para você, que antes estávamos mortos. Efésios capítulo 2, verso 1. O Natal é nascimento, é amor. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A segunda palavra do Natal é o amor. Não houve outro motivo que atraiu Jesus ao mundo, senão o infinito amor de Deus. Foi por amor que Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou. Tudo que Deus fez a nós é por amor. Amados e amadas, filhos, crianças, no mundo, quando amamos o nosso próximo como a nós mesmos, estamos realizando o Natal. Não adianta ter presente, comida, festas, viagens, se não tiver amor, só tiver discórdia. Seu amor, tudo é em vão. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Mas por amor, tudo vale a pena.
O Natal é amor. Jesus é o amor. Isaías capítulo 63, verso 15. Atenta do céu e olha a tua santa, gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. A terceira palavra do Natal é a palavra ternura. Isso é o afeto, carinho, calma, paciência, entendimento. Todo cenário formado por Deus para o nascimento do seu filho foi cheio de ternura. Mesmo em um ambiente rústico e escasso, havia beleza. A paz que pairava no ar tornava tudo mais bonito. Em cada olhar, desde os pais da criança, os pastores, reis magos, anjos e até animais do campo, havia um afeto em comum ao nascimento de Jesus. Nem precisavam palavras para explicar, cada coração tinha o mesmo sentimento. Natal é ternura, alegria. Lucas capítulo 2, verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. A quarta letra da palavra Natal mostra a alegria, júbilo, glória. Aquela noite em Belém estreou uma festa que seria a razão da alegria de todo mundo por todas as gerações. Quando as pessoas se reúnem para a confraternização de fim de ano, não pode se esquecer da maior alegria do Natal, que foi vinda do Messias do mundo, Jesus, que seria de nós se Jesus não tivesse nascido. Talvez nossa geração nem existisse. Por isso devemos nos alegrar por Jesus ter nascido. Primeiro, Natal é alegria, liberdade. João capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A última letra da palavra Natal apresenta o propósito do nascimento de Jesus, que foi dar liberdade para todos os seres humanos. Antes de manifestação do Filho de Deus, o mundo estava escravizado pelo pecado. Não havia alternativa, a não ser através da lei que o homem não conseguia cumprir. Jesus veio ao mundo para nos aliviar dos fardos pesados. Mateus capítulo 11, verso 28. Veio curar nossas feridas e principalmente nos perdoar os pecados. 1 João capítulo 1, verso 9. Quando conhecemos a verdade de Jesus, ficamos livres de toda mentira. João capítulo 8, verso 32 e 44. Por isso o tempo do Natal é que temos mais liberdade para expressar o amor entre nós, irmãos, família. Natal é liberdade. Deixe o Natal acontecer em você. Deixe Jesus nascer todo dia no seu coração. A palavra Natal significa mais que isso. A sua realização no seu coração é superior do que a palavra Natal. Então, amados e amadas, queremos aqui dizer a vocês que a alegria do Natal nos dá muita alegria no coração daqueles que têm fé, que tem sentido, um sentido único. O Natal é festejar o nascimento de Jesus Cristo. É claro que o Pai não dispensa que vocês façam festas, não, mas não desvirtue o verdadeiro sentido do Natal. Lucas capítulo 2, versos 6 e 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ele deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Lucas capítulo 2, versos 6 e 7. Vocês viram, meus filhos, a humildade de Jesus, o príncipe do mundo?
Qual é o sentido do Natal, meu filho? Você perguntou para o teu coleguinha? É uma festa, né, filhos? Em troca de presentes, ceia familiar, enfeitar, pisca-pisca, árvore de Natal, dinheiro, mais dinheiro, luzes, bolas coloridas, presépio, estátuas, ídolos para comer panetone, peru. Né, meus filhos? Churrasco que vocês querem? O Natal tem um sentido mais profundo. É o nascimento de Jesus. Tem consequências que vão além da festa. E uma data de 25 de dezembro, ele tem dimensão e peso e um propósito eterno, uma gratidão infinita por Jesus. É o dia em que o divino Deus se torna humano. O propósito do nascimento de Cristo é resgatar a humanidade caída. Seu pecado entrou por um homem, a salvação veio por outro homem. O pecado entrou pelo Adão e foi redimido por Jesus. Nós não somos o que deveríamos ser. Jesus veio reescrever toda a nossa história do ser humano. Ele veio transformar o nosso fracasso em vitória, a tristeza em alegria. Ele veio fazer o que a vida vazia se torne pleno sentido e abundante. Ele veio trazer luz para as trevas, alegria para os entristecidos, os pobres, as crianças desamparadas, o alento para o cansado, o triste, o pobre, sofrendo fome, esperança para o desesperado. Ele vem destronar o poderoso, exaltar o humilde, o pequenino. Ele vem dizer que Deus nos ama, que Deus se importa com você, com nossa vida e com coisas que nos acontecem, as tribulações, o desespero, a angústia, a depressão, até mesmo as coisas mínimas, pequeninas, como o fio de um cabelo da nossa cabeça que cai. É o dia que o eterno se torna histórico, nascimento de Jesus. No passado, podíamos ver intervenções de Deus na história caracterizadas pelo que chamamos de teofanias, em aparições momentâneas de Deus. Essas intervenções de Deus ficavam na memória daqueles que a presenciavam e davam lugar, como Jacó fez com Betel. Agora já não é Deus entre nós, mas Deus conosco, Emanuel. O nome bonito, Deus conosco, Deus irrompendo na história, fazendo parte dessa história. Deus armou sua tenda no meio dos homens. Aquele que não sabia o que era passado, presente ou futuro, porque habitava na eternidade para conhecer a realidade humana das horas, dos dias, dos anos que se passam. Passou 9 meses no ventre de uma mulher chamada Maria, ao 8º foi circuncidado. Passou pela infância, adolescência, juventude e a idade adulta. Passou pela agonia das horas que antecedem a morte. Experimentou a noite longa que parecia nunca terminar, em que as inquietações faziam com que as horas se arrastassem como anos. A mesma que nós já passamos, quando estamos diante do corpo de alguém que amamos, que já não está entre nós, quando velamos o sono do filho doente, experimentando a hora da agonia da cruz e a sede da dor. É o dia em que o ministério, é o dia em que o misterioso se torna conhecido. Há muito tempo que Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho Jesus. Como Deus é, Ele se revela a Moisés no meio de uma sarça ardente, de uma montanha fumegante. A Elias Ele se revela por meio de uma brisa suave. Há alguns profetas no dia de hoje, se revela através do WhatsApp. Ele se revelou por meio de sonhos, visões também.
agora se revela em Cristo Jesus. Em Cristo Deus nos mostra o seu rosto, o seu amor. Mas o mistério de Cristo não é apenas a revelação da face de Deus. O ministério de Cristo é também a revelação do propósito redentor de Deus. O mistério é o propósito de Deus de resgatar o perdido, de amar aqueles que eram dignos do seu amor. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Colossenses capítulo 2, verso 2, esforço-me para que sejam favorecidos todos no seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de que se conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus. O Natal significa que Deus se identifica com a condição humana. Hebreus expressa essa identificação ao dizer: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O nascimento de Cristo aponta essa realidade, amados e amadas. Deus se importa com você. O Natal de Jesus Cristo é a voz de Deus lhe dizendo: veja como eu lhe amo. Aquela criança foi prova do meu amor por você. Jesus Cristo lhe entende. Ele foi criança e se tivesse nascido hoje, como as outras crianças, gostaria de sorvete também, de pipoca, de refrigerante, de videogame, de parque de diversões. O Natal significa que há um propósito para a sua história. Ela está sendo conduzida por Deus, que governa essa história, que ao final será coroada com o triunfo de Deus sobre todo o mal. Aqueles que creem num só Deus, que criou o mundo e depois deixou a própria sorte, como um relojeiro que dá corda ao relógio e depois deixa por si mesmo, como uma criança que um dia de chuva coloca o seu barco de papel na correnteza formada pela chuva e a deixa ir embora sem um rumo definido. No Natal, a eternidade se faz história. O princípio e o fim tem realidade, tem conteúdo histórico, tem nascimento, vida e morte. O Natal, no que diz Deus, é o Deus transcendente. Isso é acima de sua criação, mas é também o Deus iminente. Isso é envolvido com a história da sua criação. O Natal significa que Deus nos revelou os propósitos mais profundos do seu coração, os seus mistérios. É esse sentido que o texto que Paulo aos Coríntios diz: ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se eu tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da sua glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. No Natal, o mistério se desfaz, o Evangelho é o mistério oculto. O Cristo é o centro do Evangelho. Deus tem um plano maravilhoso para redimir o homem, o pecado, a morte, e o diabo não tem a última palavra. No Natal, Deus começou a desvendar o seu plano de amor e graça que ele havia estabelecido antes da fundação do mundo. Amém? Amados e amadas, filhos, crianças, ouve a palavra do Santo Evangelho,
que o Espírito Santo de Deus está lhe enviando através desse servo, em nome de Jesus. Vou continuar no segundo vídeo. Amém?